agora e a gente vai falar da cidade que eu mais amo falar mal nessa instituição, Pedago House, que é Sorocaba. Por que a gente vai falar de Sorocaba, chat? Porque Sorocaba voltou à Idade Média, pelo menos no que diz respeito à forma como a política está sendo praticada lá. E aí eu vou começar a live fazendo uma pergunta para vocês. Eu quero saber o que vocês acham que um bispo evangélico e um secretário de educação municipal têm em comum. Então me respondam aí no chat se vocês estão vendo a live e me respondam nos comentários se vocês estão vendo o corte. O que tem em comum entre um bispo evangélico e um secretário municipal de educação? E vou aproveitar enquanto vocês estão respondendo para dar um recado. A maioria das pessoas que assistem o canal não são inscritas. Então, acho que esse recado não vale para a live. Mas se você tá vendo o corte dessa live e você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa like, galera do chat da live manda coraçãozinho aí, vocês ajudam muito a empurrar o conteúdo para mais pessoas. As pessoas vão ver que esse é um conteúdo que as pessoas querem que seja visto, então se inscrevam no canal. Não é calvície o que eles têm em comum, mas eu não curto esse tipo de piada. Eu acho zoado ficar zoando a aparência das pessoas. Felipe Pierre Lodge mandou R$2,38. Bom dia, camarada. Tudo a correr bem? Que bom revê-la. Mais uma super live para a gente. A recém tenho aprendido muito com a senhora. Tem sido muito importante na construção do pensamento crítico brasileiro e na luta pelo comunismo. Não há volta a dar. O comunismo virá. Desejo-te uma boa semana. É isso, gente. A única solução para tudo que a gente vê de problema é a revolução. Muito obrigada pelo Live Pix, camarada. Aí você perguntou se eu tava bem, eu tô bem. Conselho tutelar é uma boa resposta. Mas também não é essa a resposta certa. Ganância por acúmulo de capital também é uma boa resposta, mas também não é a resposta certa. Eu também acho zoado, mas não entendo por que se incomodam tanto. Enfim, eu acho que a gente só tem que tomar cuidado pra não mirar em algo que vai acertar o alvo errado, por assim dizer. Dá pra gente falar das pessoas sem falar da aparência delas, até porque não é conselho tutelar, gente. Nem conselho tutelar. Aí, eu tô adivinhando que não tem mais ninguém de Sorocaba no chat. Porque se você fosse de Sorocaba, você saberia a resposta dessa pergunta. Você saberia o que o bispo evangélico e o secretário municipal de educação têm em comum. Porque lá em Sorocaba, aquela cidade no interior de São Paulo, que é a cidade cujo prefeito é TikToker, que está sendo investigado pelo Ministério Público e pela Justiça, lá em Sorocaba, o bispo evangélico e o secretário municipal de educação são a mesma pessoa. Sim, vocês não entenderam errado. Lá em Sorocaba, a mesma pessoa, o mesmo sujeito, um fulano chamado Cleiton Lustosa, é bispo evangélico e é secretário municipal de educação. E aí, esse cara, o Cleiton, ele é uma mistura de todos os estereótipos de homem de direita que você consegue imaginar. E aparentemente ele não tem, ou ele escolheu não ter, a capacidade de diferenciar o que diz respeito à fé dele, o que diz respeito à atuação dele enquanto bispo evangélico, e o que diz respeito à gestão política da educação municipal em Sorocaba. Então, o Cleiton Lustosa, ele mistura muitas coisas. E aí eu não posso afirmar que é má fé, né? Pode ser que ele só seja um completo ignorante, que não percebe a diferença das duas coisas, mas o efeito disso é nefasto. E a live de hoje a gente vai falar mal de gente que usa religião para praticar preconceito religioso. A gente vai queimar no mármore do inferno, yay! Brincadeiras à parte, ou não, a gente precisa contextualizar para entender o que tá acontecendo lá, como que esse cara virou secretário da educação. Para quem não conhece, o Rodrigo Manga, que é prefeito de Sorocaba, além de ser tiktoker e missionário evangélico, o Manga ele ficou famoso porque ele era missionário evangélico. Depois ele também ficou famoso como prefeito, como tiktoker e como pessoa envolvida num esquema de desvio de verba pública da educação. Mas enfim, o Manga, ele
teve envolvido, acho que no ano passado, num esquema de desvio de verba da educação. Ele supostamente esteve envolvido num esquema de desvio de verba da educação. Durante as investigações desse esquema, o então secretário de Educação ficou afastado por 7 meses, o Márcio Bortoli, que era secretário na época, e nesses 7 meses que ele ficou afastado, ele continuou recebendo salário. Larissa perguntou se ele é o cara que parece o cara do Campari. Sim, ele parece o rei do camarote também, que eles são todos iguais. E aí, esse cara que ficou 7 meses recebendo salário sem trabalhar, nesses 7 meses, ele ganhou 120 mil reais de dinheiro público da prefeitura de Sorocaba. Vocês ganham 120 mil reais por ano? Porque ele ganhou isso em 7 meses. Eu não ganho em 1 ano, eu não ganho em 3 anos. Eu fiz as contas. Então, depois desses 7 meses, ele foi exonerado do cargo. E o motivo pelo qual ele foi exonerado do cargo vai deixar vocês boquiabertos, chat. Ele só foi exonerado do cargo dele porque ele pediu. O motivo pelo qual ele saiu do cargo, que ele estava afastado há 7 meses, porque ele estava sendo investigado pelo Ministério Público e pela Justiça por ter desviado verba da educação, foi porque ele pediu. Bermuda e regata, que ótimo nick. Falou que esteve em Campina Grande, na Paraíba, e o Manga apareceu lá no palco sendo enaltecido pelos organizadores do evento de São João. E adivinham quem eram os organizadores do evento de São João? Betis. A gente vai falar um pouquinho dessa fama do Manga hoje. O assunto da live não é o Manga, mas a gente vai falar um pouquinho da fama dele. Mas esse escândalo, né, de desvio de verba, ele não foi o primeiro, nem o segundo escândalo envolvendo o Manga e a Secretaria de Educação de Sorocaba. O Manga, ele foi reeleito em 2024 com quase 75% dos votos, tá? No primeiro turno. Antes disso, ele já estava envolvido em esquemas. Curiosamente, quando ele estava envolvido nesses esquemas, o nome dele pouco era citado. A Mel, da Nébula, falou aqui no chat. Outro dia eu estava no prédio da SEDU, na reunião da comissão do currículo, um cartaz gigante com a frase, sua falta faz falta. O secretário da Educação de Sorocaba não sabe que não se separa. Tem uma vírgula, desculpa, não li. É porque tá, sua falta, vírgula, faz falta. A galera resolveu usar vírgula freestyle. Esses dias eu tava conversando com os camaradas da Soberana sobre isso. De como o pessoal tá colocando vírgula à moda caralha, do tipo... Decidi que eu vou colocar uma vírgula aqui. 2 palavras, vírgula. Mais 2 palavras, vírgula. Mas sendo secretário de Educação, isso fica um pouco mais feio. Na minha opinião, pelo menos. Mas enfim. Antes desse último escândalo que fez o... Desse último não, né? Desse penúltimo escândalo... Antes desse escândalo que fez com que o ex-secretário de Educação fosse afastado por 7 meses... o Manga já tinha sido denunciado por um escândalo que envolvia a compra de kits de robótica superfaturados, tá? Foi uma compra superfaturada em 26 milhões de reais. A compra do prédio da SEDU, que a Mel falou aí no chat que ela tava lá e que tinha esse cartaz escrito errado. Ele era um prédio que estava avaliado em 19 milhões e foi comprado por quase 30 milhões. Então foi um superfaturamento de quase 10, um pouco mais de 10 milhões de reais. E... Esse foi o que eu achei mais absurdo, que foi a compra de CDs e DVDs. A gente tá falando de uma compra recente, tá? De acho que 2 anos atrás. De CDs e DVDs por 22 milhões de reais. E aí, se já não fosse absurdo comprar CD e DVD em 2020, foda-se. Ele fez essa compra sabendo que nas unidades escolares não tem aparelho para reproduzir CD e DVD. Tirando o rolê do kit de robótica, tudo isso que eu falei aconteceu este ano, tá? 2025. Vocês ficaram sabendo de alguma dessas coisas? E aí, eu vou dar uma bronca em vocês que é uma bronca importante. Porque todas essas coisas, elas foram noticiadas pela grande mídia. Elas não foram noticiadas responsabilizando o Manga diretamente. Mas todas elas foram noticiadas pela grande mídia. E aí, por que a gente não fica sabendo? Porque a gente tá tendo dificuldade em organizar o nosso tempo para consumir determinados
conteúdos, em detrimento do que a gente lê de notícia. A gente tem se informado, enquanto sociedade, eu tô dando essa bronca em vocês porque eu já dei ela em mim mesma, tá? Muito mais por rede social do que por canal de notícia. E aí acontece que determinadas coisas não chegam na gente na rede social, porque rede social funciona por impulsionamento. Por isso que eu falo que é importante dar o like na live, se inscrever no canal, ativar a notificação, ver os vídeos, nem que seja enquanto toma banho. Ouve vídeo de criador de conteúdo de esquerda que fala de notícia, mesmo que seja quando você toma banho. Por quê? Porque você provavelmente não soube de desvio de verba com kit de robótica de mais de 26 mil reais. Você não soube do prédio comprado superfaturado. Você provavelmente não soube da compra de CDs e DVDs superfaturados em 22 milhões para ser usado em escolas que não têm aparelho de CD e DVD. Mas você soube que ele fez o vídeo das góticas de Sorocaba, a bolsa gótica de Sorocaba. Você deve saber que ele fez vídeo falando dos guarda-chuvas no terminal de ônibus. Você deve ter visto o vídeo dele falando que ele fez computador, estação de computador nos terminais de ônibus. Por quê? Porque ele paga para impulsionar o conteúdo dele. O dinheiro que devia estar sendo usado para melhorar a educação está sendo usado para impulsionar conteúdo para promover a ideia de que ele é um bom gestor em rede social. Então, a gente precisa se atentar ao tipo de notícia que a gente está consumindo. E, não tá dando tempo de ler notícia? Assiste live, tá? A gente faz esse trampo, que é um trampo do caralho, de curadoria de notícia e tudo mais, justamente porque a gente sabe que nem todo mundo tem tempo, energia mental para consumir notícia, para ler notícia de jornal. Só que, para além da gente se atentar a isso, valorizem quem faz o corre insalubre de ir atrás das notícias sobre esses assuntos. E aí, para além de curtir o canal, para além de se inscrever, para além de ativar a notificação e assistir todos os vídeos, quem puder apoiar o canal, quem puder e quiser, obviamente, né, apoiar o canal, valorizar o trampo de divulgação que a gente faz aqui, vocês podem se tornar membro do canal, tanto aqui no YouTube, quanto pelo Apoia-se. Os benefícios de apoiadores pelo YouTube e pelo Apoia-se são os mesmos. Para quem não puder apoiar financeiramente, curte, comenta, compartilha os vídeos, tá? Toda forma de apoio, ela é muito importante pra gente ter condição de continuar fazendo esse corre. Porque pra gente trazer 3 vídeos por semana aqui no YouTube pra vocês, são 3 pessoas trabalhando e militando. E a gente só consegue fazer isso graças a esse apoio, tá? Inclusive, muito obrigada, Pedagotubers. Porque se não fossem vocês, a gente não teria condições de continuar fazendo o que a gente tá fazendo aqui. O canal, ele tá crescendo. E ele só tá crescendo graças a esse apoio de vocês. Então, muito obrigada. Continuem apoiando o nosso corre. Porque a gente tá fazendo um esforço muito grande para continuar trazendo notícias e informações de forma crítica para vocês. E a gente consegue fazer isso com apoio porque a gente não depende de financiamento, de patrocínio, de collab, enfim, de coisa paga pra gente sustentar o canal. Então, é isso. Muito obrigada. Todas as formas de apoio. E vamos voltar pro assunto, tá? Porque chega a ser assustador quando você vai pesquisar notícia sobre Sorocaba, a quantidade de coisa podre que a gente encontra com uma busca no Google. Se você procurar no Google escândalo Prefeitura de Sorocaba, você vai ficar chocado com a quantidade de coisa. Mas a gente acaba que só fica sabendo das coisas, muitas vezes por rede social. Então é por isso que a gente está fazendo esse trabalho de trazer esse tipo de informação para vocês aqui. Caso você não saiba quem é Rodrigo Manga, caso você tenha caído de paraquedas nessa live e nunca tenha me visto falar de alguma coisa envolvendo a Prefeitura de Sorocaba, a gente vai ler um site de notícia que fala quem é Rodrigo Manga, o que está fazendo Rodrigo Manga, por que não gostamos de Rodrigo Manga. Esse site pode parecer um site aleatório, mas é um site de notícias de Sorocaba, tá, gente? Então, esse portal Porquê, ele é um site que traz notícias de Sorocaba bastante atualizadas. Pra galera que tá acostumada a falar só de cidade grande, ele vai parecer estranho, mas ele é um site sério. E, pra quem não sabe, eu sou de Sorocaba. E eu tenho amigas de Sorocaba que são jornalistas e elas endossam que esse site é uma fonte
confiável pra gente buscar notícias de Sorocaba. Então, o site, ele começa a matéria assim. Investigações e processos de Manga ultrapassam 200 milhões. Valor diz respeito somente a ações do Ministério Público e Justiça com denúncias de improbidade administrativa e outros crimes. Não incluem, no mínimo, mais 100 milhões em suspeitas ainda não acolhidas pelo Ministério Público. E essa notícia é de 2024, ela tem mais de um ano. Sabe-se lá qual é o valor que a gente pode sondar, que são os casos de desvio de verba envolvendo a prefeitura do Manga, em pouco mais de 5 anos de prefeitura, tá? Aqui tem uma foto do Manga, essa placa odiosa, que talvez em algum momento da minha adolescência eu já tenha pichado, talvez, hipoteticamente. A gente tem 2 tipos de sorocabano, tá? Os sorocabanos que insistem em manter essa desgraça dessa placa na entrada da cidade, e os sorocabanos que picham essa placa toda vez e vandalizam ela pra ela ser tirada de lá. Então, é isso. Essa placa existe desde que eu moro lá. Já tentaram de todas as formas tirar essa placa. E a Justiça de Sorocaba é a Justiça de Sorocaba, né? A cidade que elegeu o Manga no primeiro turno com quase 75% de votos. Então, a placa, a despeito de ser inconstitucional, ela tá lá há pelo menos uns 20 anos. Enfim, voltando à notícia, em pouco mais de 3 anos de governo da época dessa matéria, Rodrigo Manga é acusado de irregularidades que chegam a pelo menos 200 milhões. Os valores levam em conta anúncios feitos pelo próprio prefeito sobre 2 de suas principais promessas de campanha. Os 40 conjuntos habitacionais da Casa Nova de Sorocaba, sendo que só o Jardim Tropical tem o terreno comprado com estimativa de 75,5 milhões de custo para construção, incorporação e demais investimentos. Já o Hospital Municipal, chamado por Manga de Complexo Hospitalar, tem área de construção garantida de 2 governos atrás, mas ainda sequer saiu do papel. Com todo esse dinheiro, daria também para construir 100 escolas para 100 alunos cada. Eu falei pra vocês, que vai falar do kit de robótica, do prédio da Sedu. Eu falei só de casos que envolviam a educação, mas o que mais tem, caso no qual o Manga tá envolvido em suspeita de desvio de verba. Inclusive, isto daqui, tá? Ainda na área de saúde, houve o recente caso denunciando o envolvimento do poder público com o PCC. Aparentemente, a galera de direita, defensora da família tradicional, da moral e dos bons costumes, Deus, Pátria e Família, tá muito próxima do PCC. Eu acho irônico esse rolê todo do PCC ter acontecido na semana seguinte à ida do Chavoso na Câmara Municipal aqui de São Paulo para falar, né, da CPI do funk, na qual ele falou que existe corrupção naquela casa, na Câmara de São Paulo. E o Rubinho Nunes falou: quem aqui estou envolvido com o PCC? Opa, está. Desculpa, errei. Foi sem querer. O senhor reconhece ou nega que existe crime organizado nas periferias? Existe em todo lugar, inclusive dentro dessa casa. Dentro dessa casa? Pá. Aí eu pergunto, senhor, quem é o parlamentar ligado ao crime organizado para que eu possa levar ele à corregedoria? Quem é aqui dentro dessa casa ligado ao crime organizado? Por gentileza, o senhor pode responder? O senhor afirmou categoricamente. O senhor acabou de quem filmar, é o vereador ligado ao crime organizado? Está filmado por YouTube, pela TV Câmara. Se o senhor não responder, eu vou adotar medidas legais. Responda quem é a pessoa. Qual vereador é ligado ao primeiro comando da Câmara? Organizado. O senhor vai dizer pra mim aqui. Qual é o vereador ligado ao PCC nessa casa? Você que é corno. Qual é o vereador? Eu não afirmei isso. A sua pergunta foi sobre a existência de crime na periferia. Eu falei, o crime está em todo lugar. E quando a gente fala de crime, eu não falei de tráfico, não falei de facção. Posso estar falando de qualquer tipo de crime. A minha pergunta foi objetiva. Então a galera se entrega. É fantástico. Mas enfim, Rodrigo Manga também tem acusação de estar envolvido com o PCC. Muitos escândalos, tá? Compra de uniforme escolar no valor de 93 milhões numa empresa de Minas Gerais, enquanto tinha empresa em Sorocaba oferecendo por quase metade do preço. Teve essa das lousas digitais também, com uma fraude de 46 milhões, enfim. A gente poderia ficar aqui horas falando. Os exemplos que eu trouxe eram mais recentes, tá? Mas esse é o Rodrigo Manga, esse é o prefeito de Sorocaba, que dizem que é o prefeito da melhor cidade do Brasil para se morar. Se tiver alguém de Sorocaba no chat, me fala, é a melhor cidade do Brasil para se morar? Quando você precisa de posto de saúde em Sorocaba, quanto tempo você espera? Quando você precisa pegar um ônibus para um bairro um pouco mais afastado, quanto tempo você espera?
Qual é a distância do ponto de ônibus mais perto da tua casa, lá em Sorocaba? São problemas que o Manga não fala porque ele tá divulgando guarda-chuva no TikTok, ele tá divulgando kit gótica. Enquanto isso, a cidade tá o puro suco do caos. Enfim, esse sujeito aí que vocês acabaram de ver, que defende uma placa que pratica intolerância religiosa na entrada da cidade, ele tem 3,5 milhões de seguidores no TikTok. Isso dá mais ou menos 5 vezes a população de Sorocaba. E durante os 2 mandatos dele na prefeitura, 1 mandato e meio, né? Ele já trocou o responsável pela Secretaria da Educação do município inúmeras vezes. Inclusive em situações um tanto suspeitas, para dizer o mínimo. Teve uma secretária que ela simplesmente foi exonerada e ela soube que ela foi exonerada porque foi publicado no Diário Oficial. O RH publicou a demissão dela antes de avisar ela da demissão. Teve um outro caso que eu vou mostrar aqui uma matéria para vocês sobre um outro secretário de educação. Então ele diz assim: após afastamento de 7 meses e impossibilidade de assumir função, secretário de Educação de Sorocaba pede exoneração. Deixa eu ver o chat, peraí, que vocês estão frenéticos hoje. A compra do prédio da Sedu, que era do Irapuru, que é uma escola privada lá de Sorocaba, foi revertida pelo Ministério Público. Eu não sabia disso, eu não tinha encontrado essa notícia, obrigada por avisar. Sobre o posto de saúde, falta algodão em posto de saúde, tá? Mas vai morar em Sorocaba sim, melhor cidade do mundo. É a Finlândia brasileira. Enfim, mentira, a Finlândia brasileira é o Ceará, que tem a educação com índices altos. Pra quem não sabe do que eu tô falando, na semana passada saiu um vídeo falando da educação na Finlândia. Eu recomendo muito que vocês assistam, ficou muito bom, tá? Enfim, aí aqui vai falar: Márcio Bortoli Carrara ficou afastado após decisão judicial, porque ele estava sendo investigado por desvio de verba, e recebeu mais de R$120 mil no período em que ele estava afastado por suspeita de corrupção. Mesmo com o encerramento do afastamento, que ocorreu após a investigação e pedido do Ministério Público, ele não pôde retornar ao cargo de secretário. E aí, depois desses 7 meses, ele pediu exoneração do cargo de secretário de Educação de Sorocaba. No lugar dele, no final, né, enquanto ele estava afastado, quem estava ocupando o cargo dele foi o Cleiton Lustosa. Essa notícia, ela é de 2/2 de 2024. Então ele foi afastado, se eu não me engano, em maio de 2023. O Lustosa, ele assumiu o lugar dele concomitantemente a outra secretaria. Eu acho que era a Secretaria de Cidadania, era uma coisa assim, que ele já era secretário, então ele ficou nas 2 secretarias ao mesmo tempo. Durante um período, depois do afastamento do Carrara, entrou uma mulher, eu esqueci o nome dela, e eu não anotei aqui. Essa mulher, ela ficou por poucos meses, e foi ela que foi tirada do cargo sem aviso prévio, do tipo, ela soube quando foi publicado o afastamento dela no Diário Oficial. Quando os jornalistas entraram em contato para entender por que ela tinha sido afastada do cargo, a prefeitura falou: não, foi mal, foi um erro aí, essa publicação, né? Porque eles mudam o secretário, sei lá, uma vez por semana, aparentemente, em Sorocaba. E aí falaram que foi erro e que seria corrigido, mas nunca foi corrigido. Ela ficou afastada. E aí o Lustosa, ele voltou a ser secretário de Educação. E isso é tudo... Eu esqueci a palavra, mas o que eu vou falar agora não tem embasamento nenhum, tá? Até porque eu não tenho condições de investigar as coisas. Mas me parece muito que colocaram uma pessoa ali. A pessoa, essa outra secretária de Educação, ela aparentemente não esteve de acordo com alguma coisa que estava acontecendo. Poucos meses depois, ela foi tirada do cargo, arbitrariamente. Colocaram o Lustosa, que já estava na prefeitura. E aí, quando o Lustosa assume oficialmente, faz pouco mais de 1 ano, ele... supostamente, gente. A palavra supostamente é importante aí. Mel, tá sendo muito bom você estar no chat, porque você tá trazendo coisas que a gente só tem como saber estando no lugar, porque acaba não virando notícia. Mas a Mel, que é uma professora da rede municipal de Sorocaba, ela tá falando aqui no chat. Tem creche que alaga até a altura do joelho. Aí tem que botar as crianças nas mesas pra não se afogarem. Vocês têm noção do que é isso? Vocês têm ideia do que é isso? Eu vi denúncia de creche em Sorocaba que tinha um único pedagogo para 44 crianças. Porque a prefeitura não contrata professor o suficiente. Inclusive, se eu não me engano, a Mel, que tá aí no chat, eu lembro que a Lena, que é uma outra amiga nossa, uma camarada que
que tá com a gente no CESPEM, inclusive, tiveram que lutar porque elas passaram num concurso que a prefeitura fez para professor e não chamavam. Então, eles não chamaram as pessoas aprovadas pelo concurso para assumir a vaga. Tava quase vencendo o concurso e eles não tinham chamado ninguém. Então, eles tiveram que ir brigar para ser chamado para o concurso que eles passaram. Não era nem vaga remanescente, eram as vagas que estavam sendo divulgadas quando eles fizeram o concurso. Então, é essa a situação da prefeitura de Sorocaba, tá? E aí, quem que é o Lustosa? Segundo o perfil dele, que tá no site da prefeitura, a bio do LinkedIn da prefeitura dele, ele é bacharel em administração pela Faculdade do Interior Paulista e tem pós-graduação em gestão pública pela mesma faculdade. E acabou o currículo dele. Ele, o Lustosa, ele foi cabo do Exército e assessor de gabinete oficial general de brigada do Ministério da Defesa de São Paulo entre 96 e 2004. E aí, em 2004, ele largou o Exército pra virar empresário. E aí, ele teve empresas de tecnologia e franquias sei lá do quê. E depois ele virou diretor comercial de empresa privada, lá em Curitiba. Então, é uma pessoa envolvida com tecnologia, trabalhou em Curitiba, em empresa privada, e agora está no ramo da educação. Inclusive, vários dos escândalos que ele estava envolvido têm a ver com tecnologia. Para quem conhece o Feder, que é o secretário da educação daqui de São Paulo, do estado de São Paulo, façam as conexões aí, conectem as coisas. Doneida, ele foi para política. Ele foi chamado para ser diretor-geral da Secretaria de Relações Institucionais na Prefeitura de Barueri. E aí ele saiu de Barueri para ir para Sorocaba. Em Sorocaba, ele foi exonerado do cargo. E aí, depois de ser exonerado, ele voltou pro cargo. E assim, eu fiquei confusa aqui porque é confuso mesmo, tá? Porque tanta bagunça nas secretarias de Sorocaba, principalmente na Prefeitura do Manga, que é difícil, beira o impossível, acompanhar as coisas, ok? Ó, outra coisa que a Mel tá falando sobre as escolas aqui em Sorocaba, no chat. Falando em concurso, os professores auxiliares para crianças do AE não são nem contratados mais, são eventuais. Aí tem que ficar trocando a cada 15 dias. Imagina como isso é bom para criança. AE, para quem não sabe, é atendimento educacional especializado, tá? São pessoas que acompanham alunos com deficiências, alunos com algum transtorno, que precisam de um acompanhamento individualizado durante o período que eles estão na escola, seja durante todo o período ou seja em momentos específicos, permitir que a educação dessa criança se dê de forma adequada. E aí vamos falar um pouquinho de uma criança autista, por exemplo. A criança autista, uma das coisas que é muito importante para ela, rotina, é constância. E aí você imagina o que é ficar mudando de 15 em 15 dias a pessoa que deveria ser uma pessoa com quem você tem vínculo, uma pessoa que entende a sua forma de aprender. Professores eventuais são professores que são alunos que se inscrevem, que estão durante a graduação ali, para pegar a aula substitutiva. E aí não pode ficar por mais de 15 dias, porque senão caracteriza vínculo empregatício. Então tem que trocar de 15 em 15 dias nesse regime de trabalho. E aí, imagina o quão prejudicial é isso para a criança. O que deveria ser inclusão acaba sendo, muitas vezes, um motivo de mais estresse para a criança. Continuando lendo a fala da Mel, tudo que elas atingem nesses 15 dias reverte quando troca o professor. A gente sabe como é importante para essas crianças com necessidades educacionais especiais a rotina ou hábitos. Exatamente. Principalmente, aí, eu acredito muito na boa vontade desses eventuais que fazem esse trabalho, né, de parte deles, pelo menos, porque eu acredito que muitas das pessoas vão lá para fazer um trabalho que elas acreditam que vai ser o melhor que elas podem fazer, mas se a pessoa ela tá estudando, ela não tem o conhecimento necessário para intervir da melhor forma com essas crianças. Então isso gera mais trabalho para o professor, que vai ter que passar para uma pessoa diferente de 15 em 15 dias o que funciona com o aluno, vai gerar um estresse para a criança, enfim, isso é péssimo para todo mundo, tá? E isso acontece na Prefeitura do Manga, acho importante dizer. E aí, outra coisa que é importante, vocês lembram a formação do Lustosa, né? Ele é formado em administração de empresas. Então ele não tem formação nenhuma e nem experiência em educação. E mesmo sem ter formação, sem ter experiência em educação, ele foi colocado pelo Rodrigo Manga para gerir a Secretaria Municipal de Educação no final de 2023. E aí, o que ele fez pela educação desde 2023?
Vocês têm ideia do que ele fez? Ele não fez porra nenhuma. Ele esteve envolvido em escândalos de desvio de verba. Ele não contrata professor. Ele precariza os prédios da educação. E, assim, de bom, ele não fez nada. E aí, ele resolveu fazer algo. Ele poderia continuar não fazendo nada, mas ele resolveu fazer algo recentemente. E esse algo que ele resolveu fazer, era melhor ele não ter feito. Na quarta-feira passada, 3 de setembro, pra tristeza geral das pessoas com bom senso, ele resolveu fazer alguma coisa e ele fez merda. Quem me trouxe que isso tinha acontecido foi a Mel, que tá aí no chat. Então, muito obrigada, camarada. E aí eu falo para pessoas que atuam na educação, se vocês tiverem algo acontecendo, que vocês, enfim, tiverem embasamento para me passar, me passem, porque é importante a gente falar disso, é importante a gente fazer toda essa apuração por trás. Porque a Mel me trouxe o que aconteceu ali no dia 3 de setembro. Toda a pesquisa prévia de tudo que já tinha acontecido antes, a gente teve que fazer, embasar o que a gente vai falar, pra não parecer que é um caso isolado, pra não parecer que é alguém fazendo algo, ai, mas ele tinha boa vontade, ele só tava equivocado, tadinho. Não, é um cara que desvia a verba da educação. E aí, quando ele resolveu intervir diretamente na educação, o que ele fez? E aí, vocês podem estar se perguntando o que ele fez pra me deixar indignada desse jeito, tá? E a resposta vai deixar vocês indignados igualmente, porque o que ele fez foi censurar livro infantil. Sim, vocês entenderam certo. Esse bispo, esse old May, militar do exército, líder da Marcha pra Deus, família e lá de Sorocaba, num ímpeto que eu não sei se é desonestidade intelectual ou burrice, decidiu proibir um livro infantil de ser usado pelos professores na escola das redes municipais de Sorocaba. O secretário municipal de educação, que é um bispo evangélico, líder da Marcha para Jesus de Sorocaba, proibiu, censurou um livro infantil nas escolas da rede municipal de Sorocaba. Que livro que é esse, chat? Esse livro, ele chama ABC Doido. Ele foi escrito por uma autora chamada Ângela Lago, ela já faleceu. E nos anos 2000, ele recebeu o Prêmio Jabuti de Melhor Livro Infanto Juvenil e o Prêmio Ofélia Fontes da Educação Nacional do Livro Infantil, na categoria Melhor Livro para Criança. É um livro premiadíssimo. E o que é importante, antes da gente falar do livro? É importante a gente saber que ele não chegou nas escolas por mero acaso, ou por capricho de algum professor que gostou e levou o livro para a escola, tá? Esse livro ele foi selecionado por educadores do MEC, num programa do governo federal que chama Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa. E aí, o que esse programa faz? Ele seleciona livros paradidáticos, ele embasa o uso desses livros paradidáticos e ele manda uma lista de recomendações de livros e de usos, de como usar aqueles livros para as escolas das redes municipais e estaduais, para que os professores selecionem os livros que fazem sentido de ser usados no contexto deles. Por quê? Porque o Brasil é um país gigante, o livro que faz sentido em Sorocaba pode não fazer sentido numa cidade com características diferentes de Sorocaba. Então, esse livro, ele foi selecionado por profissionais da educação do MEC, depois ele foi selecionado por profissionais da educação da Prefeitura de Sorocaba. Ele passou pelo crivo de muita gente capacitada para chegar na sala de aula. Quando os professores de uma rede municipal selecionam um livro, não é que eu vou lá e escolho os que eu quero e aí a outra pessoa vai lá e escolhe os que ela quer. A gente olha para os materiais e juntos a gente escolhe quais são os melhores livros. E aí, vamos lá de novo. Vê se vocês estão acompanhando comigo. A gente está falando de um livro que foi escolhido por profissionais da educação do MEC e da Rede Municipal de Ensino de Sorocaba com a finalidade de alfabetizar crianças, que foi censurado por um bispo evangélico que não tem conhecimento nenhum para falar de educação, que não sabe como se alfabetiza uma criança, que não entende como funciona o modelo de educação do país, que não estudou para entender o modelo de educação do país, com base no quê? Em pânico moral e mentira, tá? A gente vai assistir um vídeo agora. Vocês vão passar raiva comigo, vocês vão entender por que eu tô com tanta raiva agora. Eu venho aqui fazer um alerta gravíssimo. Pais denunciaram um livro chamado ABC Doido, que trazia apologia ao diabo, com símbolos como cruz de cabeça para baixo e outras referências inaceitáveis. Já determinamos a retirada deles das escolas, enquanto nossa comissão
faz a apuração. Assim como já fizemos com o livro No Meu Corpo Mando Eu, que trazia conteúdo de sexo para as crianças, descrevendo até a sensação após uma transa. Nossa prioridade é proteger os alunos. E eu digo com clareza, isso não é coincidência, é um projeto político, é ideologia. Porque quem controla a educação, controla o futuro do país. E uma criança mal orientada hoje vira um adulto manipulado amanhã. E se isso chegou em Sorocaba, pode estar acontecendo em qualquer cidade do Brasil. Talvez até onde você está vendo este vídeo agora. Por isso, se você é pai, avô, avó, tio, tia ou simplesmente se preocupa com as nossas crianças, compartilhe esse vídeo. Vamos fazer esse alerta chegar ao máximo de famílias do Brasil. Enquanto eu tiver voz, eu não vou permitir que usem as escolas contra nossas famílias e contra a inocência das nossas crianças. Porque a escola é a principal ferramenta para transformar o Brasil no melhor país do mundo para se viver. Vocês estão com ódio? Tem muitas camadas nesse vídeo, chat. Tem muitas camadas e todas elas me assustam profundamente. Vocês entendem que o Rodrigo Manga, ele é um cara que usa dinheiro público pra empurrar esse tipo de conteúdo, certo? O que ele faz aí? Primeiro, ele, sem embasamento nenhum do livro, o livro não faz nada do que ele faz. Eu conheço esse livro, eu não tenho ele aqui. Mas ele é um livro que ele é muito famoso em escolas no Fundamental 1. E aí, nossa, eu perdi o prumo. Eu perdi a linha do que eu ia falar, mas vamos lá. Primeiro, ele não mostra o livro pra embasar as coisas que ele tá falando, porque se ele mostrasse o livro, ele ia mostrar que não tem nada demais nesse livro, tá? Inclusive é um livro fantástico, é um livro que ele tem charadas que ajudam a criança que tá em processo de alfabetização a entender a fonética da nossa língua, do tipo, como que as palavras elas são compostas de letras que representam sons e que a gente junta essas letras pra formar palavras, porque, enfim, o som ali que a letra representa vai influenciar na forma como a gente escreve aquela palavra. E aí tem uma parte, o que a galera tá pegando nesse livro? Tem uma parte que é da letra T, que tem um tridente. E aí só fizeram uma conexão bizarra de que tridente é do diabo. Eu consigo pensar numas 200 mitologias e crenças e religiões diferentes que tem entidades, personagens, o que quer que seja, que usam tridente. Então, assim, cristãos, nem tudo é sobre vocês. Relaxa. E aí, na letra T, tá tendo uma conversa do capeta com o diabo, se eu não me engano. E aí, no chão, o que ele fala? Que T não é cruz. Tem uma parte que ele fala que T não é cruz. Por quê? Porque o Saci tá desenhando um T no chão e ele corta o T... Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Ao invés dele cortar assim, que é o jeito certo de traçar o T maiúsculo, ele corta aqui. Acreditem ou não, não é a forma certa de traçar a letra T. É só isso, tá? Não tem nada demais. E aí embaixo tem um vampirinho falando... Ai, cruz não, porque vampiro não gosta de cruz, porque a letra V, cruz, enfim, né? Do tipo... E na página seguinte tem um personagem com os bracinhos abertos. É só um boneco com os braços abertos. Os crentes estão falando que é Jesus. Do tipo, galera, nem todo mundo com o braço aberto é Jesus, tá? A segunda coisa que me chamou a atenção na fala do Manga, nesse vídeo, é como ele se apropria de um discurso que vai diretamente contra ele. Ele fala de muitas das coisas das quais ele é responsável por ter feito, como se tivesse um inimigo fazendo aquilo. Vou tentar refrasear o que eu tô querendo dizer. Ele fala de coisas que ele mesmo faz, mas ele tá acusando um inimigo invisível de fazer o que ele faz. Tem uma hora que ele fala do tipo... Eu não lembro as palavras exatas, mas ele vai falar que... porque eles controlam a educação, e quem controla a educação controla seus filhos. Pra gente ter uma sociedade livre, eu não sei se é livre a palavra que ele usa, a gente precisa cuidar da educação. Então você, olha o pânico moral que ele cria. Você fique atento se isso está acontecendo na sua cidade. Porque a sua cidade não tem o grandioso Rodrigo Manga, para fiscalizar livro de criança. O discurso dele vai diretamente contra ele, porque quem que tá no poder? É ele! Quem tá no poder é literalmente ele. Então, todos os problemas reais da educação, eles estão sendo invisibilizados, porque ele criou um espantalho para bater,
E aí, o que ele faz? Ele cria esse pânico moral, que não tem embasamento nenhum, mas que serve pra quê? Pra reforçar a confiança de uma parcela da população que foi criada pra temer um inimigo que não existe de verdade, neste tipo de político que ele é, que tá envolvido até o pescoço com corrupção, envolvendo a educação, mas que quando faz esse tipo de ataque e faz barulho em torno disso, inclusive usa dinheiro público pra fazer barulho em torno disso, ele passa como bom moço, ele passa como salvador das pessoas, ele está salvando as pessoas de um problema que não existe, enquanto os problemas reais que existem, que afetam as vidas das pessoas, estão sendo ignorados e estão deixando de ser vistos porque tá todo mundo olhando para algo que não existe. Vocês entendem o quão assustador é isso? E o vídeo do Manga falando disso, que eu peguei na página do Bispo Clayton, que é o secretário da Educação. A página dele é meio assustadora, porque é uma mistura de legendários com cristão, porque ele é coordenador da Marcha para Jesus de Sorocaba. Aí tem uns vídeos de cachorro no meio. É bizarro, é completamente bizarro. Eu não tô mostrando a tela, né? O vídeo a foto que eu falei, que ele parece legendário, é essa daqui. Me fala se não é igualzinho. E aí, enfim, é um sujeito bizarro. Mas os vídeos do Manga, eles têm todos muita visualização. Eles têm muita visualização porque eles chegam na pessoa através de impulsionamento, tá? Ele apaga tudo que é comentário crítico. Inclusive, nesse post, tinha gente criticando da primeira vez que eu vi, falando de problemas na rede pública de Sorocaba. E quando eu fui separar hoje pra mostrar aqui pra vocês, já não tava mais. Então eles apagam tudo que é crítica. E tem uma equipe por trás, enfim, né? Marcelo falando que é autista e todas as trocas de professor na infância foram problemáticas porque precisava se adaptar ao esquema de ensino e acabava se atrasando demais no conteúdo. Num geral, para crianças neurodivergentes, não só autistas, toda mudança de organização, de forma de organizar e funcionar as coisas, ela é dificultosa. Imagina de 15 em 15 dias, eu tô bem chocada com isso. Um prazer conhecer esse canal de comunicação, parabéns. Muito obrigada, camarada. Seja bem-vindo. O Alexandre Rafael tá falando que na cidade dele, o prefeito do Novo também tá se infiltrando através da precarização programada. Esse aí é o cara que censurou o livro porque ensinava que era de tridente, sim. Isso aconteceu em Taubaté também, há alguns anos, tá? Esse mesmo livro, ele foi censurado. O cara falando na intenção de se lançar candidato, exatamente. Ele fala, já falando para um público muito maior do que o dele. Ele sabe que ele tem um público muito maior que o dele. E a gente viu o camarada falando mais cedo aqui na live que ele tava numa festa de São João em outro estado, sendo impulsionado por empresa de bet, sendo ovacionado por empresa de bet. Proibido o filme do Aquaman em Sorocaba. É isso. O Rodrigo Manga, gente, ele se tornou uma figura pública porque ele era missionário, tá? Não é acaso que a gestão dele mistura tanto religião e política. E aí, eu quero que vocês me falem, se alguém que está de fato preocupado com a educação e com as crianças permitiria algo como isso daqui acontecer. Mais de 70 escolas públicas de Sorocaba estavam com um projeto de ensino desatualizado em 2024. De quem que é a responsabilidade de ver isso? Da Secretaria Municipal de Educação. Alunos de quase 60% das escolas de Sorocaba enfrentam problemas com acessibilidade. Fere a integridade, diz mãe. Situação afeta mais de 3 mil alunos com deficiência que estão matriculados em escolas públicas, estaduais e municipais e particulares da cidade. Quem deveria fiscalizar isso? Adivinha, chat? A Secretaria Municipal de Educação. Tá fazendo o quê? Tá censurando o livro infantil. Eu não sei... A Mel estudou no mesmo lugar que eu. Você lembra pra entrar no Fernando Prestes, Mel? Que tá aí no chat. Pra você entrar na escola... Era uma escola da época da ditadura, tá? O portão, ele dava numa escada gigantesca. Não, pelo menos na época, não tinha elevador, não tinha nenhuma forma de acessibilidade para uma pessoa cadeirante, por exemplo. Na escola que eu estudei, que eu fiz a educação básica, a escola tinha 2 andares, era aquele prédio clássico da ditadura também. Teve uma época que eu quebrei o pé enquanto eu estudava, e a maioria das minhas aulas, a gente mudava de sala para cada aula. A maioria das minhas aulas era no andar de cima,
eu tinha que ficar pulando igual o Saci. Escada acima, escada abaixo, com o pé quebrado, com o gesso pesado. Eu sou mega pequena, então o gesso era pesado pra mim. Porque não tinha outra forma de eu me locomover na escola. Não tinha nenhum tipo de adaptação. Agora imagina pra quem tem uma dificuldade de locomoção permanente. Que mais que alguém que tá preocupado com a educação não faria? Falta de servidores em escola de Sorocaba gera mais questionamentos. Jornal Cruzeiro do Sul é um jornal de Sorocaba, tá, gente? Ó, de acordo com a Fernanda Garcia do PSOL, a Secretaria de Educação, a SEDU, atualmente conta com 2.720 servidores do magistério e 1.551 auxiliares, mas há 393 cargos vagos na pasta. Isso estava no portal da Transparência. Segundo relatos de pais de alunos na unidade que o procuraram, a partir de agosto desse ano, apenas um professor será responsável por atender 44 alunos. Superlotação. Então, a 607... CI é Centro de Educação Infantil, tá, gente? Gente, sala de educação infantil com 44 alunos. Isso não pode, por lei, isso é proibido. Por lei, o número máximo de alunos depende de cada idade. Mas na educação infantil não vai passar de 20. Que são crianças menores que demandam mais atenção. Me fala se alguém que tá preocupado com a infância ou com a educação faz esse tipo de coisa, tá? E aí eu espero que vocês tenham entendido onde eu quero chegar. Porque essa cruza de militante evangélico com milico pintor de meio fio frustrado, que eles colocaram ali para ser secretário de educação, ele mandou tirar todos os exemplares de um livro da rede municipal até o dia 9 de setembro. Então ele deu menos de 5 dias úteis para que isso fosse feito, mas ele não contrata professor, ele não gera e nem acompanha o funcionamento das escolas e tá cagando para criança com necessidade educacional especial ou com deficiência, faz com que ela precise de um prédio acessível. Não tem acessibilidade nas escolas. A gente tá falando das crianças, mas tem professor com deficiência também. Como que a pessoa vai dar aula todo dia num lugar no qual ela não consegue estar, sabe? E aí, quando é pra agir em prol do moralismo, do pânico moral dele, ele dá 5 dias para que um livro suma de todas as escolas e seja entregue à Secretaria da Educação. Aí ele deu de justificativa para fazer isso que os pais reclamaram do conteúdo. Só que aí eu me pergunto, tem pai reclamando também das creches superlotadas. O que ele tá fazendo para resolver isso? Tem pai reclamando da falta de acessibilidade. Eu sei de um monte de pai de criança neurodivergente de Sorocaba que tá reclamando da falta de acesso a atendimento de saúde. Porque os postos de saúde, eles são todos abandonados. É fila de 2 anos para ser atendido com um psiquiatra para criança neurodivergente. De que adianta fazer a porra da cidade do autista se não tem médico para atender criança autista? Então, me falem se isso é gestão de alguém que tá preocupada com criança. E aí, vocês estão putos comigo? Porque se vocês estão, relaxa que piora, tá? Por quê? Porque essa decisão do secretário de Educação foi tomada com base numa portaria de 2021, que é chamada de Comissão Permanente de Análise de Títulos e Livros Paradidáticos, que dá ao secretário de Educação do município poder de assinar e gerir um processo de fiscalização do material didático, tá? Então o cara sozinho pode censurar qualquer material que é usado nas escolas. E aí, essa comissão, ela existe desde 2021, ok? Eu procurei dado para ver se a gente tinha uma lista de todos os livros que foram censurados com base nessa comissão. E adivinha se eu encontrei, chat? Vocês acham que eu encontrei uma lista dos livros que foram censurados pela Prefeitura de Sorocaba de 2021 com base nessa comissão? Que dá poder a uma pessoa sozinha de proibir que um livro seja usado nas escolas? Não existe esse dado. A gente tem registro, mesmo na mídia impressa, de intolerância religiosa nas escolas há décadas. Então a gente sabe que esse problema existe e a gente, ao invés de caminhar para superar esse problema, a gente tem visto ele se intensificando. Eu não sei se vocês sabem, mas a coisa de 10 anos atrás, um pouco menos de 10 anos atrás, o tipo de discussão que a gente estava tendo na esfera pública a respeito de limitação e possível proibição de ensino religioso nas escolas, ele estava na esfera do STF. Então, a gente tinha, em 2017, isso aqui acontecendo. Ó. O STF estava discutindo sobre como ensinar religião nas escolas. E a discussão estava caminhando, de um lado, associações católicas e evangélicas, e do outro, órgãos tão díspares quanto a Federação das Associações Muçulmanas e a Liga Secular Humanista do Brasil. A gente tinha
uma discussão no STF, na qual se debatia a forma como religião podia ser abordada nas escolas. E o caminho para essa discussão estava sendo no sentido de pessoas religiosas não podem ensinar religião. A religião ela tem que ser passada de um aspecto histórico, então de qual foi a influência das religiões na história da humanidade. A matrícula ser proibida, nenhum aluno ser obrigado a estudar a aula de religião, e ainda assim se falava de como isso poderia ser coagir os alunos na escola, de como o aluno, mesmo tendo a possibilidade de não participar dessas aulas, que era o que dizia a lei, ele poderia se sentir coagido por outros alunos ou pela própria instituição. Esse debate, ele não só deixou de acontecer, mas ele decaiu muito. Vocês já devem ter ouvido aquela frase que diz que a social-democracia é a cadela do fascismo e basta um pingo de avanço social para que essa cadela entre no cio, tá? Por quê? Porque a gente tinha nessa época, 7 anos atrás, em 2018, 17, porque começou a correr em 2017, uma discussão que ia num caminho de vamos pensar se escola é lugar de a gente debater religião? E aí bastou a população ter um pouquinho de avanço de qualidade de vida, a gente nem tá falando de, nossa, a classe trabalhadora tava no topo, porque isso nunca aconteceu. Mas era um pouquinho de melhoria na qualidade de vida. Era um governo um pouquinho progressista, que foi o governo Lula 1 e 2 e Dilma 1 e 2. Para que a gente saísse desse tipo de discussão para deputado que tá aprovando lei pelo país todo, deputado, prefeito, vereador, seja lá o que for, permitindo intervalo bíblico nas escolas e censurando livro infantil com base em pânico moral. Então, o que eu quero que vocês percebam aqui é que enquanto a gente viver no capitalismo, enquanto a gente viver na social-democracia, não tem avanço desse tipo que passa. Porque a partir do momento que isso começar a ser discutido, vai vir a galera que usa a religião para controlar a população, e a gente viu como isso acontece no vídeo do Manga muito bem, como ele cria pânico moral em cima de algo que não é perigoso, que não existe um risco de verdade, de um inimigo que nem existe de verdade, para desviar o olhar da população do inimigo verdadeiro, que é ele que está desviando verba da educação, que é ele que está deixando um gestor na prefeitura que não faz o mínimo do trabalho que ele deveria fazer para censurar livro. Eu espero que vocês tenham entendido o tamanho do absurdo que é isso, tá? Que é a gente ter uma gestão municipal censurando o livro infantil com base em foda-se, com base em porra, isso daqui é bom de criar pânico moral. E eu espero que vocês entendam que a gente tem responsabilidade para mudar isso. Porque essa galera, eles estão investindo e estão investindo pesado em promover essa narrativa que fode com a gente, tá? Ela fode inclusive com as pessoas que estão concordando com eles. E é isso que a gente precisa trabalhar, entender e ler notícias, se informar, pra gente saber que não adianta a gente só olhar pra isso e ficar indignado. A gente tem que se organizar, a gente tem que se organizar em organização que tá disposta a olhar pra isso de forma crítica e atuar pra coibir esse tipo de atuação. Mas se mobilizar, ir pra rua, fazer o que for preciso pra denunciar esse tipo de coisa. Eu vou soltar, não sei se hoje ou amanhã, um vídeo curto falando desse caso do Manga. E aí é importante que a gente compartilhe, óbvio, para que as pessoas saibam do que está acontecendo, mas também é importante que a gente se informe, para que a gente consiga combater a desinformação e que a gente se organize, para que a gente combata essa desinformação de forma organizada, de forma política. Porque sozinho, o que eu estou fazendo aqui vai resolver alguma coisa? Não. Eu tenho plena consciência de que o que eu estou fazendo aqui é informar vocês. Eu não acho que com um vídeo eu vou conseguir reverter essa lei. Eu não acho que o Felca fazendo vídeo sobre isso vai reverter essa lei. Porque a galera botou muita fé no vídeo do Felca, achando que daqui pra frente, toda vez que ele falar de algo, vai ter a mesma repercussão. De quantas outras coisas o Felca já não tinha falado que não deu em nada? O Felca tá atacando o Beth há muito tempo. A CPI da Beth tá virando o mesmo circo lá. Não deu em nada. Então parem de achar que influenciador é o caminho para resolver problema social. O caminho para resolver problema social é organização política, tá? É organização e não é só estar organizado lá, falar, eu sou organizado em tal lugar. É organizar e atuar na sua organização da forma que você puder para que a gente consiga se articular diante disso. Então,
eu espero que vocês tenham entendido a seriedade disso. Vocês viram no vídeo do Manga, ele chamando as pessoas para que isso aconteça em outros lugares, tá? E eu não duvido que isso passe a acontecer com esse chamamento dele. Porque o Manga tem alcance pra caralho. E as pessoas vão acreditar no pânico moral que ele tá plantando. Então a gente precisa, da mesma forma, fortalecer a nossa comunicação, fortalecer a nossa organização, fortalecer a nossa base, para que a gente consiga atuar politicamente diante desse tipo de coisa, tá?